Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa Eucaristia e saudamos todos aqueles que nos acompanham em casa neste tempo de pandemia. E celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com sacrifício, com a devoção dos imigrantes e, sobretudo, o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E vamos, para melhor celebrar este terceiro domingo do tempo comum, vamos reconhecer os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos das boas obras, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: Levanta-te, vai à cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que eu te direi. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus. Levava 3 dias a atravessar. Jonas entrou na cidade, caminhou durante um dia e começou a pregar nestes termos: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçava e não o executou. Palavra do Senhor. Yeah.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: Cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes, e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permiti que eu comece por saudar as famílias dos irmãos que partiram esta semana ao longo dos anos da nossa comunidade. Em 1992, Rosa de Jesus Raposo. Em 1995, João de Medeiros Pacheco. Em 2002, Agostinho Mendonça Pacheco. Em 2004, Maria Espírito Santo Cardoso. Em 2009, Itelvina Vicente da Silva. E em 2010, Irmão Pacheco Pimentel. E rezamos também por nosso irmão Vitoriano Ponte. Neste domingo, no terceiro domingo do tempo comum, o Evangelho que nos é proposto para meditar é tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 20. E o realce deste Evangelho é a frase de Jesus, a ordem de Jesus, que é uma ordem: arrependei-vos e acreditai no Evangelho. É esta frase que ressalta do Evangelho de hoje. Estamos no início do ano do tempo comum. A liturgia apresenta-nos também os inícios do Evangelho segundo São Marcos. Hoje Jesus aparece inaugurando o seu ministério público. As suas palavras são consoladoras. O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Eis a esperança de Israel, até que enfim iria realizar-se o Messias, o Salvador, esperado, estava chegando para instaurar o reino. Com Jesus, com a sua pessoa, os seus gestos, a sua pregação, o reinado de Deus, a proximidade do Santo Israel, seria realmente tocada pelo povo de Deus. Era o tempo real, depois do tempo da esperança. O povo de Israel esperou para ver estes tempos, os tempos de Jesus. O reino de Deus, em Jesus, Deus o fez próximo, veio acolher, consolar, indicar o caminho, salvar. Em Jesus, o Filho amado, Deus veio revelar a sua paternidade, debruçando-se sobre o aflito, o pobre, o pecador. Chegou o reino, Deus veio consolar o seu povo. E aqui está centrada a nossa fé. Acreditamos que Deus, Criador de todas as coisas, enviou o seu Filho para nos indicar o caminho, da salvação, da vida eterna. A boa nova do Evangelho que Jesus Cristo traz aos homens é um ideal novo, uma luz nova para os seus caminhos. É por este caminho novo que a palavra do Filho de Deus lhes aponta que os homens hão de sair da prisão escura em que o pecado os mantém e ser conduzidos ao mundo novo a que o Salvador os quer levar. Por isso,
É necessário deixar para trás muita coisa e seguir o Senhor que chama, como logo se fizeram os primeiros discípulos que Jesus chamou e que logo o seguiram. Mas há algo surpreendente neste alegre anúncio de Jesus. Logo após afirmar que o reino chegou, o Senhor intimida-nos, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Por que dá Jesus esta ordem? O que significa esta ordem? Convertei-vos e acreditar no Evangelho. Os israelitas, o povo que se considerava o povo de Deus, estavam à espera do reino. Para que precisam de se converter? O reino de Deus veio trazer, não é o reino que Jesus veio trazer, não é um reino de encomenda, não é um empacote enviado por Deus e deixado no mundo como nós gostaríamos, à nossa medida, um presente que os correios deixam à nossa porta e que nós abrimos, festejamos e pronto. Não, o reino de Deus não é isso. Não é uma encomenda dos correios. O Senhor não vem nos trazer um Deus à nossa medida, um presente ao segundo o nosso gosto. As pessoas que nos dão presentes conhecem mais ou menos a nossa personalidade, o nosso feitio, a nossa maneira de ser, aquilo que nós gostamos. O reino de Deus é um presente que Jesus nos trouxe, mas não é à nossa maneira, é à maneira de Deus. Convertei-vos e acreditar no Evangelho. No mundo das coisas fáceis, do prático, do descartável, gostaríamos de um Deusinho assim, mas Jesus grita-nos: convertei-vos e crede no Evangelho. O reino só será boa notícia para quem se abrir-se à surpresa inquietante do Deus que Jesus anuncia. O reino que Jesus traz não é à tua nem à minha medida. Acolher a novidade, a boa notícia, o Evangelho, acolher esse Deus que chega, exige que saiamos nós mesmos. Como os ninivitas, que na primeira leitura Jonas foi mandado a anunciar, e o livro de Jonas é um modelo. Jonas que embarcou no barco ao contrário da cidade de Nínive, mas eles converteram-se. Mas nós vivemos num mundo, um dos movimentos que se reforçam no poder, querem controlar totalmente a vida de todos os homens e mulheres do nosso tempo e do futuro. Nós vivemos um tempo assustador. Os bons, parece, nos tempos que nós estamos a viver, os bons são aqueles que obedecem a esta nova ordem mundial que está aí. Os maus serão os que se recusarem simplesmente a obedecer, aqueles que continuarem a obedecer num Deus que vem dizer: convertei-vos e mudai de vida. Nós estamos nos tempos assustadores e a maior parte dos católicos não está a perceber. Esta ordem mundial, onde tudo é controlado, até a forma de pensar, a religião, tudo controlado por um Estado que diz saber tudo, que pode tudo, onde se mistura tudo e de onde sobressai a Deus a natureza. Olhai, por exemplo, para muitos casamentos dos filhos dos católicos. Já não são na igreja, são na natureza. É simples, é muito simples. Não, é uma nova religião. Não há Deus Criador, não foi Deus que fez a natureza. Ela brotou
e esta natureza será uma deusa que se imporá e, portanto, mistura-se tudo, caldeia-se tudo, e nós temos que ser fiéis a esta deusa natureza. E onde é que está o Deus da revelação de Jesus Cristo? Do convertei-vos e mudai de vida. Por exemplo, as cerimónias dos casamentos já são um sinal disto, que muita gente não faz por isto, mas é a ordem, é o ar que se respira. É angustiante. Quem entende, quem percebe o que está por detrás, é muito angustiante. É assustador. Deus não é o Criador, a natureza brotou naturalmente, e agora uma religião nova, onde a mãe natureza surge e, portanto, nós vamos andando ao sabor da natureza e temos que respeitar esta deusa nova que é a natureza, desligada do Deus Criador revelado por Jesus Cristo. Olhai que nos matrimónios que os nossos pais, que as nossas famílias fizeram, os noivos, no dia do casamento, comprometiam-se a participar da criação do Criador. Participar, colaborar com a criação de uma família, dos seus filhos. Hoje, os matrimónios que nós temos é participar desta deusa natureza. Desta deusa que invade tudo, controla tudo, tudo tem que estar sobre isto, e uma nova maneira de ver, uma imposição intelectual, moral, religiosa, assustadora, porque não tem fundamento. Não tem fundamento na revelação de Jesus Cristo. E nós, como cristãos, temos que perceber este fenómeno. Claro que ser cristão é respeitar, é aceitar e respeitar, mas pessoalmente ninguém nos pode impedir de continuarmos a olhar para Deus na sua grandeza, no seu amor criador, na sua bondade para com os homens, que nos envia o Filho para que nos dizer: convertei-vos, transformai-vos em pessoas boas, modificai-vos por dentro. Claro que a natureza é importante, porque foi criada por Deus com sabedoria, com amor, com um grande amor para conosco. Está tudo na natureza. Mas a natureza não é o princípio. Deus é o princípio, a causa de todas as causas. E nós estamos nos tempos assustadores. Convertamo-nos. Estamos em tempos que alguns nos querem pôr como novos. Uma nova ordem, uma nova maneira de estar no mundo, uma nova maneira de ser, e levar-nos ao mundo. Para onde nos levará? Aquilo que todos os movimentos novos que se apresentaram como novos no mundo levaram a humanidade ao domínio de alguns sobre os mais fracos. Levemos a sério que o modo de pensar e sentir de Deus não é o nosso modo de pensar. Nós temos que nos converter e adaptar ao modo de pensar da revelação de Jesus Cristo. Tenhamos coragem de nos deixarem seduzir por Cristo. São Jerónimo, comentando a atitude dos 4 primeiros discípulos, chamados pelo Senhor, afirma: a verdadeira fé não conhece hesitação. Imediatamente ouve, imediatamente crê, imediatamente segue. E eu acrescentaria: imediatamente tem coragem de estar de pé e não ter medo do mundo que nos querem impor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus,
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Coloquemos com humildade diante de Deus as nossas preces, todas as nossas preces. Peçamos pela paz, peçamos pela fidelidade dos cristãos ao projeto de Jesus Cristo, ao projeto da revelação, por todos os doentes desta pandemia, pelo nosso mundo, pelos grandes desafios que estão colocados no nosso tempo à frente dos nossos olhos, da nossa vida. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduzimos à vida eterna, e na sua ascensão abrimos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: bendito por nós,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, em memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que pertenceram às nossas famílias, às nossas comunidades, partiram nesta pandemia, e aqueles cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, deu-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã celebramos na igreja um dia muito importante, o dia da conversão de São Paulo. Portanto, um dia especial na igreja. A conversão deste homem foi um marco, a adesão à verdade, o encontro com Jesus Cristo foi um marco muito importante de todos, da nossa vida, da vida dos cristãos, pelo seu empenho, pela sua identidade, pelo trabalho pela verdade de São Paulo. Portanto, é um dia muito grande. Esteja todos, na segunda-feira, um grande dia. Agradecemos as pessoas que nos acompanharam pela internet, foram bastantes, muito obrigado, e pelo sinal de amizade e de estima para com a comunidade, mais do que por nós. E agradecer a todos os que se têm inscrito, e também sabemos que pelo número dos que se têm inscrito, muita gente tem falado do nosso programa. Muito obrigado. E sobretudo no terço, rezarmos à noite, nós fomos perdendo o sentido da oração. E é preciso encontrarmos-nos, mesmo estando distantes, rezarmos e entusiasmarmos-nos uns aos outros com a oração, porque nós desculpamos muito facilmente e o mundo não nos convida a rezar. O mundo afasta-nos da oração e nós temos que procurar, temos que nos encontrar connosco mesmo e, sobretudo, decidir e começar a rezar. Ouvimos tanta gente, quando passamos uma certa idade, ainda temos que começar-nos a preparar, temos que nos começar a preparar. Toda a vida tem que ser uma preparação, mas há alturas em que devemos pensar mais no nosso encontro com o Deus Criador, com o Deus da bondade, e sem medo, sem vergonha, a mesma coragem de São Paulo. Nunca tive medo. Nunca. Foi um homem cheio de coragem, cheio de força, e tanta coisa tantos desafios que ele encontrou pela vida. E são esses que nós temos que viver agora, porque nós nem sequer percebemos muito bem o que estamos a viver, esta pandemia, não sabemos. Só todos os acontecimentos, só passados uns tempos é que nós percebemos o que vivemos. É assim com todos os fenómenos da história. Agora, pertence-nos viver com humildade e, sobretudo, dizer ao Senhor: não entendemos, não percebemos. Que venha à luz, mas não percebemos. E esta humildade é a humildade dos homens e mulheres de Deus que temos que procurar viver, a exemplo de São Paulo. Então, desejo a todos uma boa semana e que a alegria e o entusiasmo de Deus não se esmoreça e que tenhamos força para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. A todos bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.